Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 6, né, a respeito da independência do Haiti e da América Espanhola, né. Primeiro nós vimos a respeito da independência no Haiti, depois nós vimos os acontecimentos, né, que estavam ocorrendo na Europa, né, quando o rei Fernando, né, da dinastia Bourbon, ele acabou sendo deposto, acabou sendo preso, exilado, com a invasão napoleônica. Depois nós vimos a respeito do movimento Tupac Amaru, né? E em seguida nós vimos a independência da Venezuela. Hoje nós vamos começar a falar sobre a independência da Argentina. Bom, no período colonial, né, a região onde hoje é a Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata. Esse reino do Rio da Prata, ele foi o último e mais curto vice-reinado, né? Ele foi criado pela Espanha durante o período de colonização. Por quê? Que ele foi o último a ser criado, mais ou menos, acho que foi 1775, 76. Demorou um pouco mais para ser criado por ser um pouco mais distante da Europa e também não possuir tantos metais preciosos, né, em relação às outras colônias. Ele não tinha muita atenção, ele só teve um pouco mais de atenção quando os portugueses começaram a contrabandear pela Bolívia alguns metais preciosos. Então aí despertou o interesse dos espanhóis em relação a esse vice-reinado, né, do Rio da Prata, que inclui também o território do atual Uruguai, né, a Bolívia, que eu falei para vocês, que era onde os portugueses começaram a contrabandear ali, né, pela bacia do Rio da Prata ali, e o Paraguai e o Chile. Bom, em 1806 e 1807, por causa de conflitos entre os países europeus, essa região foi invadida por algumas tropas inglesas, né? Tava ocorrendo bastante conflitos em relação em relação ao continente europeu, algumas guerras, né? E a França e a Espanha se uniram novamente. A Inglaterra era inimiga da França, né? Sempre tiveram uma rixa. A Inglaterra resolveu invadir esse território, mas ela acabou sendo expulsa, né, pelos próprios moradores que ele tinha, porque eles desfrutavam de uma certa autonomia, pelos espanhóis não darem tanta atenção para esse vice-reino do Rio da Prata, né? Os crioulos que ali viviam, né? Que nem eu falei para vocês, os crioulos são os descendentes diretos dos espanhóis, né? Eles tinham uma autonomia política, uma autonomia econômica ali, né? Então, os próprios, quando se viram invadidos pelos ingleses, eles resolveram, eles próprios mesmos, expulsarem os ingleses, né? Aqui até fala que em 1806 e 1807, por causa de conflitos entre os países europeus, essa região foi invadida por tropas inglesas, né? Os ingleses vendo que a região não tem tanta atenção dos espanhóis, vamos invadir essa região. Porém, quem se mobilizou para expulsar os ingleses foram os moradores da colônia, né, da própria colônia. Isso permitiu que se desenvolvesse na região um forte exército local, né, além de um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis, né. Os espanhóis não dão muita bola, a gente tem essa certa autonomia, né? Conseguimos expulsar os ingleses, né? As tropas inglesas, nós temos autonomia política e econômica, e temos o nosso próprio exército, então por que nós termos que ser submissos à nossa metrópole, termos que ser submissos aos espanhóis? Então surgiu esse forte sentimento, né? Esse sentimento nacionalista de por que se submeter a uma metrópole, né? Bom, o processo de independência teve início em 1810, conhecido como a Revolução, né? Uma guerra, Revolução de Maio. Essa revolução durou mais ou menos 15 anos, tá? Bom, de modo semelhante ao que ocorreu na Venezuela, a deposição do rei espanhol, que nem eu falei para vocês, né, contribuiu bastante, né? O rei espanhol Fernando, da dinastia Bourbon, tinha sido preso, né, exilado pelo Napoleão Bonaparte, isso contribuiu bastante também. Estamos sem rei, temos uma certa autonomia na nossa colônia, né? Ocasionou a formação de uma junta governativa em Buenos Aires, né? Com propostas de governo autônomo ao domínio europeu e com o apoio das forças militares recém-formadas na região em um episódio que ficou conhecido como a Revolução de Maio, tá? Essa revolução, então, teve início a esse processo de autonomia, de conseguir tentar ser independente dos espanhóis, dos europeus, né? Eles tinham
todo o apoio, né? Eles tinham a sua junta governamental, tinham o seu governo, tinham a sua autonomia, contribuiu também que o rei espanhol, né, estava preso. Então, por que não tentar a nossa independência? Contudo, na região do vice-reino do Rio da Prata, nem todos aceitaram as ideias de autonomia, pois havia uma grande diversidade de interesses entre os adeptos da independência, principalmente no que se refere ao domínio de Buenos Aires na região, né? Então, geralmente, né, para tentar essa autonomia, infelizmente, tinha algumas pessoas que geraram uma oposição, né? Isso gerou alguns conflitos e a declaração de independência foi oficializada em 1816, ou seja, 15, 16 anos depois, né, dessa Revolução de Maio, que conseguiram de fato conquistar a sua independência, formando assim um país denominado como Províncias Unidas do Rio da Prata. Aqui tem até a imagem de uma pirâmide de Maio, monumento da independência instalado em Buenos Aires, na Argentina, em 1811. Bom, agora nós vamos falar a respeito da independência do Paraguai, né? Bom, no período colonial, grande parte da região onde hoje é o Paraguai era dominado pela ordem religiosa dos jesuítas, né? Ordem religiosa que começou a ser uma companhia, né? Lá em 1500 e pouco, né? Os jesuítas que vieram também para o Brasil para a catequização dos índios, né? Esses religiosos criaram missões onde buscavam converter também lá no Paraguai, né? Os povos indígenas e explorar também a sua sua mão de obra no cultivo de produtos para subsistência, como milho, a erva mate, legumes e algodão, né? Tinha aquela certa exploração, né? Vieram não só para catequizar, mas por baixo tinha aquela questão de explorar a mão de obra, né? Em meio às reformas feitas pela dinastia dos Bourbons, os jesuítas foram expulsos das Américas e a Espanha retomou sua dominação direta na região do Paraguai por meio do vice-reino do Rio da Prata, né? Que eu falei para vocês, né? Foi o último e o mais curto vice-reinado criado pela Espanha. Ou seja, os espanhóis, a dinastia Bourbon voltou para o poder e acabou expulsando esses jesuítas, né? Esses jesuítas que estavam instalados ali no Paraguai acabaram sendo expulsos, né? Eles que se aproveitavam da mão de obra, né, forçada, né, vieram para catequizar, mas acabavam se aproveitando dessa mão de obra, né. E no século XVIII, o Paraguai constituía uma espécie de interdência do vice-reino ligado a Buenos Aires, né, que fazia fronteiras com territórios ocupados por Portugal. O processo de independência da região paraguaia está vinculado aos acontecimentos que vinham ocorrendo em Buenos Aires. Então, consequentemente, o que estava ocorrendo em Buenos Aires, aquele processo de independência, começou também a se refletir ali no Paraguai. Quando a região argentina declarou um governo autônomo da Espanha em 1810, né, que começou a Revolução de fato, a Revolução de Maio, né, a região paraguaia não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e declarou sua independência em 1811, né? Então, por ser uma região perto, né, região do vice-reinado, tudo ali, a independência da Argentina, né, acabou se refletindo, então eles também queriam a sua independência, né? Após alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência foi oficializada e a república implantada. O político José Gaspar Rodrigues Francia assumiu a presidência paraguaia com poderes ditatoriais, governando o país por 26 anos, né? Aqui tem a foto da Praça das Armas e Monumento da Independência na cidade de Encarnação, no Paraguai. Bom, a respeito do pan-americanismo agora nós vamos falar.